Olá, querido. Geralmente os seres humanos, quando pedem alguma coisa, é porque querem conseguir algo. Mas quando Deus pede, é porque quer te abençoar, porque quer te oferecer alguma coisa. Naturalmente, os seres humanos dominados pela cultura de troca que vivemos, têm medo às vezes de entregar algo a Deus porque pensa, o que está querendo de mim? O que Ele está querendo conseguir de mim? Mas Deus não quer conseguir nada. Ele é Deus, Ele é suficiente, Ele não precisa de nada. Quando Ele te pede, é porque quer te abençoar. Com relação ao trabalho missionário, isso fica bem claro no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Aí encontramos a história do eunuco etíope que estava querendo conhecer a palavra de Deus e não sabia como. Então a história diz que Deus enviou o anjo a Filipe, para que por sua vez Filipe procurasse o etíope e lhe contasse acerca de Jesus. A minha pergunta é a seguinte: o anjo não poderia ter ido direto onde o etíope? Para que perdeu o tempo indo onde Filipe? Fazendo isso, o anjo corria dois perigos. O primeiro era de que Filipe não quisesse aceitar o convite, não quisesse trabalhar e ficasse aí e o evangelho não chegasse ao etíope. O segundo problema era a perda de tempo. Em lugar de ir em linha reta, porque teve que procurar um homem para evangelizar o etíope. Mas aqui está a essência da evangelização. Quando Deus te pede que você faça trabalho missionário, não é porque Deus precisa de teu tempo, precisa de que você conte para outro o que Jesus fez por ti. Deus poderia pregar o evangelho como um ato miraculoso. Na Bíblia encontramos que um dia Deus queria falar ao coração de Balaão e não havia obreiro voluntário, não havia pregador, não havia evangelista, não havia ninguém. Tudo que Deus encontrou foi uma mula. Que fez? Deu o esboço para a mula e a mula pregou. E quando Jesus esteve nesta terra, disse mais: e se estes calarem, as pedras falarão. Quer dizer que Jesus pode pregar o evangelho sozinho. Pode pregar o evangelho através dos anjos, através dos animais, através das pedras. Então, para que Ele precisa de você e de mim? Para nada. E se não precisa, então por que a ordem é vai e prega o evangelho? Este é o assunto. Quando Deus te pede algo, não é porque quer tirar algo de você. Quando Deus te pede algo, é porque quer te abençoar. E o ser humano não está entendendo isto. Veja, a vida cristã é uma vida de crescimento. Eu sempre digo que na vida cristã a coisa mais simples é alcançar a salvação. Porque o que você precisa para ser salvo? Nada, simplesmente reconhecer que é um pecador, arrepender-se e pedir perdão e clamar pela graça maravilhosa de Cristo. Nesse momento o Senhor Jesus Cristo te alcança e você está salvo. Quanto tempo você precisa para ser salvo? 1 segundo, nada mais. O ladrão na cruz é o melhor exemplo disso. Ele clamou e foi perdoado. Às vezes eu digo que eu tenho uma santa inveja do ladrão na cruz, porque ele foi salvo e morreu. O meu problema é que eu fui salvo e continuo vivo. Ser salvo é a coisa mais simples, o difícil é permanecer salvo. E para permanecer na experiência da salvação, Deus nos deixou 3 coisas: a oração, o estudo da Bíblia e a testificação. Se eu quero crescer na minha experiência cristã, eu preciso separar todos os dias tempo para orar. Preciso separar tempo para estudar a Bíblia e preciso separar tempo para contar a outro o que Jesus fez por mim. A esse contar a outro lhe chamamos de testificação ou de trabalho missionário ou como você queira chamá-lo. Cristão que não ora, cristão que não estuda a Bíblia, cristão que não testifica, pode um dia ter sido salvo, mas está condenado à morte. Mas para crescer, para manter-se vivo, para sentir todo dia o entusiasmo da vida cristã, você precisa comprometer-se diariamente com a oração, com o estudo da Bíblia e com a testificação. Agora, testificar é contar para outro o que Jesus fez por você. Naturalmente você pode fazê-lo com a sua boca, com as suas palavras, contando sua própria experiência. Você pode fazê-lo emprestando um livro,
emprestando um cassete com um sermão, com uma mensagem, mas vigiando a seu amigo. Porque testificação não é dar um livro e ir embora esquecendo a pessoa, não. Temos que direcionar o tempo propositadamente para acompanhar como está indo a leitura desse livro. Se o cassete que eu emprestei, o CD que eu emprestei foi assistido, foi visto. Aproveitar qualquer oportunidade. A igreja tem grupos pequenos, tem duplas missionárias, tem Semana Santa, tem reuniões de evangelismo, tem concertos musicais. Pegar o amigo e levá-lo para lá. Fazendo isso, você está crescendo na sua experiência espiritual. Portanto, a pregação do Evangelho, muita gente me pergunta assim, pastor, como será que o mundo todo, milhões e milhões de pessoas vão a conhecer o Evangelho? Com o nosso trabalho humano, isso é impossível. É verdade, é impossível. Mas aí vem o assunto. A pregação final do Evangelho é um ato divino, é um ato miraculoso, é um milagre. Deus poderia fazer sozinho isso, mas Ele te deixou trabalho para você crescer. Sabe por quê? Porque você é a coisa mais linda que Deus tem neste mundo. Ele te ama. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver salvo. E porque quer que você se salve, Ele te deixou a oração, o estudo diário da Bíblia e a testificação diária. Quando Ele te diz vai, não é porque Ele precisa de você. É porque você precisa ir para poder crescer. Nunca esqueça disso. Há um ano, Molly, uma menina magrinha de olhos claros e com 9 anos, recebeu refúgio no abrigo feminino da ADRA chamado Keep a Girl Safe. A mãe não a queria e os aldeões locais não podiam ficar com ela. A maioria das meninas que chegam ao KGS foram vítimas de abusos, são órfãs, abandonadas ou correm o risco de tráfico humano. Para as meninas entre os 8 e os 18 anos, que não têm para onde ir, o KGS serve como meio temporário de proteção. As meninas mantêm-se ocupadas a fazer tarefas domésticas e são incentivadas a frequentar a escola. Molly ajuda no abrigo a varrer o chão, a lavar os pratos ou na jardinagem. Antes de vir para cá, Molly tinha uma vida dura e instável. Sem dinheiro e sem casa, a mãe da Molly recorreu à prostituição para sobreviver e sustentar a Molly. Enquanto viviam num bairro de lata, a mãe de Molly ficou novamente grávida. Ela não conseguia aguentar com a responsabilidade de cuidar de 2 crianças e procurou ajuda. Ela recorreu a um casal mais velho que vivia numa aldeia local com 7 filhos. Ela suplicou-lhes que ficassem com Molly, prometendo enviar dinheiro para cuidar dela. O casal mais velho concordou, mas nunca mais teve notícias da mãe de Molly. A comida tornou-se escassa para a família, por isso Molly teve de encontrar comida nos recipientes do lixo, roubar dos sacrifícios nos templos ou pedir esmola. Os líderes da aldeia tiveram compaixão dela e procuraram diligentemente uma família de acolhimento para ela. Mas ninguém quis assumir essa responsabilidade, por isso pediram ajuda ao KGS. Eles acolheram a Molly, ajudando-a pacientemente nas suas dificuldades. Ela teve sessões de aconselhamento, ajuda nas tarefas domésticas e vai à escola e à igreja. Juntamente com a igreja adventista local, os que cuidam da Molly certificam-se de que ela recebe uma boa educação, atenção e amor. A ADRA Tailândia está a pensar em sessões de formação contra tráfico humano para as meninas dos clubes noturnos e em atividades de jovens para a comunidade para fazer face a este problema local. Os prestadores de cuidados do KGS são treinados para fazerem face às necessidades mentais, físicas e sociais de meninas como a Molly. Eles também desejam criar bolsas de estudo para que mais jovens em risco possam ter a oportunidade de estudar. Se as meninas não tivessem vindo para este abrigo, elas poderiam ter ficado nas aldeias e serem obrigadas a deixar a escola, sem poderem seguir os seus sonhos. Muitas meninas não terão um lugar para ficar, estarão a correr o risco de tráfico e escravatura. O apoio que dá à ADRA permite que o KGS continue a manter as meninas a salvo e a dar-lhes esperança num futuro melhor.
estimados irmãos, João Ferreira de Almeida. Quando eu penso neste personagem, João Ferreira Anes de Almeida, eu lembro-me sempre de um texto ou dois textos bíblicos que encontramos na epístola, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo se dirige a Timóteo, nesta sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Com palavras afáveis, carinhosas, o grande apóstolo dirige-se assim a alguém que considerava como seu filho espiritual. E por isso ele diz a Timóteo, meu amado filho. E ele deseja a este seu filho espiritual a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Mas, mais adiante, no versículo 4, Paulo manifesta um desejo, um sentimento, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo também que habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. No versículo 6, Paulo lembra a Timóteo um momento importante da sua vida. É o momento da sua ordenação, a imposição das mãos. E foi Paulo realmente quem ordenou este jovem, muito jovem, ao ministério, a quem ele chamava de meu filho amado. Mas por que é que eu relaciono este texto com a figura de João Ferreira de Almeida? Vamos ler um pouco mais da palavra de Deus. E vamos agora ao capítulo 3 desta mesma carta de Paulo. E vamos ler os versículos 14 e 15. Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. João Ferreira de Almeida nasceu no ano de 1628 numa aldeia chamada Torre de Tavares,
não sei se alguém conhece, mas provavelmente muitos de vós conheceis Mangualde e ainda mais Viseu. Portanto, Torre de Tavares pertencia a Mangualde e ao distrito de Viseu. Foi ali onde nasceu João Ferreira de Almeida. Era ali onde João Ferreira de Almeida vivia e viveu a sua infância com os seus pais, que eram fervorosos católicos. É interessante que João Ferreira de Almeida aprendeu com seus pais acerca de Deus, acerca de Jesus e de muitas outras coisas que a fé católica também ensina. Ele foi batizado, ainda criancinha, bebé, no tempo do rei Dom Filipe III, quando Portugal se encontrava debaixo do domínio espanhol. Mas João Ferreira de Almeida ficou órfão muito cedo. Uma doença se abateu sobre os seus pais, que vieram a falecer, e ainda menino, este jovem João ficou órfão. E então foi levado para Lisboa, onde foi viver com uns tios. E estes tios, principalmente o seu tio, era um fervoroso católico e fazia parte do clero. Aos 14 anos, imaginem só, aos 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida resolveu emigrar para a Holanda, sozinho, aos 14 anos de idade. Como é possível? E naquele país, na Holanda, vigorava o calvinismo. E havia realmente alguns confrontos teológicos entre as instâncias altas da Igreja Católica Apostólica Romana e aqueles que eram adeptos de uma reforma na Igreja e, principalmente, os calvinistas. Então, pouco tempo depois, ele resolveu viajar para as Índias Orientais Holandesas. Os portugueses tinham ali algumas colónias e os holandeses tomaram essas colónias dos portugueses, mas mantiveram-se por ali centenas e centenas de portugueses. Por isso, João Ferreira de Almeida viajou para a ilha de Java, que hoje pertence à Indonésia, mas que naquele tempo pertencia à Índia. E a sua conversão dá-se precisamente numa viagem entre Batávia e Malaca, tendo ainda ele 14 anos, não completando ainda os 15 anos. E naquela viagem foi-lhe colocada nas mãos um folheto que falava entre as diferenças da Igreja Católica e da Igreja Reformada. E ele leu com muito interesse, e aquilo de alguma coisa veio alterar a sua posição como crente, como pessoa religiosa. Resolveu então, em 1642,
batizar-se na Igreja Reformada Holandesa. E foi em 1644 que ele começa a traduzir a Bíblia com 16 anos de idade. Fantástico. 16 anos de idade, ele começa a traduzir a Bíblia. Ele vai traduzir primeiro os 4 Evangelhos e o livro de Atos. E mais tarde, muito mais tarde, ele vai traduzir o resto dos livros bíblicos. Nessa altura, em 1644, quando ele inicia a tradução da Bíblia para o português, ele usa a versão castelhana de Reina Valera, ainda hoje muito conhecida, e também outras versões, como a versão latina de Beza, a versão francesa de Genebra e a versão italiana de Diodati. Isto quer dizer que aos 16 anos de idade ele dominava o latim, o espanhol e o francês. Era realmente um homem fantástico. Traduziu todo o Novo Testamento em 1645. Mas ele traduziu sempre, claro, manuscritamente, ele ia escrevendo a Bíblia. Agora, imaginem uma pessoa que vai traduzir uma Bíblia como a nossa, toda à mão, escrita. Não havia naquele tempo as facilidades que nós hoje temos, computador, em que é possível escrever rapidamente. Nada disso havia. Ele escreve à mão. Escreve à mão. E muitas vezes à luz da candeia. O amor pela palavra de Deus o levava a fazer isto, mas também o amor pela sua pátria, pelos portugueses que necessitavam de ter uma Bíblia na sua própria língua. Só em 1648 é que ele é integrado oficialmente no Ministério da Igreja Reformada Holandesa, num cargo muito elementar da hierarquia eclesiástica calvinista. Em 1649, ele progride no seio da Igreja Reformada Calvinista e é então nomeado diácono, fazendo parte, portanto, do clérigo dessa igreja. Em 1651, ele vai começar os seus estudos teológicos e vai concluí-los em 1655. E é nesse período em que ele está a estudar teologia que ele aperfeiçoa o seu conhecimento nas línguas originais da Bíblia, o hebraico e o grego. De 1654 a 1659, ele dedica-se completamente ao seu ministério e à tradução completa da Bíblia. Começa a pregar
em português nas colónias holandesas das Índias, onde havia muitos portugueses. Em 1656, ele é nomeado ministro pregador e colocado no Ceilão. Inicia um período complexo na sua vida como escritor e polemista anticatólico. Foi perseguido, censurado, mas manteve-se firme. A primeira Bíblia impressa em português é publicada em 1819, quando ele já tinha morrido. E estamos hoje a comemorar também os 200 anos da Bíblia em português. Queridos irmãos, se não fosse João Ferreira de Almeida, poderia ter sido outro, mas a verdade é que nós não sabemos. E a verdade é que foi ele, este menino que aos 14 anos teve um sonho. E o seu sonho era realmente traduzir a palavra de Deus. Este sonho tornou-se realidade à medida que a sua experiência com Deus foi se desenvolvendo. E à medida em que ele também foi desenvolvendo o aspecto cultural da sua vida, não só, mas também de pesquisa, principalmente das línguas originais da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o que significa a Bíblia para nós? Esta é a primeira pergunta que vem à minha mente depois de pensar em João Ferreira de Almeida. Jesus, quando falou da Bíblia, ele falou de uma forma simples, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. É por essa razão que nós hoje temos a Bíblia conosco. É por essa razão que nós a lemos e que alguns dos meus queridos irmãos a leem todos os dias. É por essa razão também que nós partilhamos esta mensagem da Bíblia com outros, porque ela fala de salvação, fala de vida eterna, testifica de Jesus, aquele que é o penhor e o garante da nossa salvação. Alguns anos atrás, quando eu ainda vivia nos Açores, eu fazia um programa de rádio e este programa ia para o ar todas as manhãs às 9h30. Programa de sensivelmente 1 hora. Num belo dia, eu estava no estúdio a apresentar o programa e o tema era exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. E fora do estúdio, sentado, estava um senhor que era jornalista e locutor daquela rádio, estava à espera que eu terminasse o meu programa para ele entrar. Mas ele estaria atento a ouvir aquilo que eu estava a dizer. E então, quando terminei, ele olhou para o relógio e disse: olha, ainda temos algum tempinho, importa-se que conversemos um pouco sobre o assunto que estava a expor? Eu disse: com certeza. Ele disse-me: amigo, eu não acredito na Bíblia. Não acredito. A Bíblia foi escrita por homens,
Os homens escreveram aquilo que lhes apeteceu. Sabe, eu até penso que a Bíblia é uma farsa. E disse, olha, você pode pensar como quiser, mas você está redondamente enganado. A Bíblia realmente foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Você provavelmente não entenderá isso. Agora que a Bíblia é uma farsa, você também não tem muita autoridade, se calhar, para fazer uma afirmação dessas, porque se calhar nunca a leu. Nunca a experimentou em sua vida. Experimente a Bíblia. Pode ser que algo de diferente comece a acontecer na sua vida. E ele insistiu na questão da falta de inspiração da Bíblia, ou seja, negando a inspiração da Bíblia como sendo inspirada por Deus. E ele disse, se você me der uma prova da inspiração da Bíblia, eu passo a acreditar na Bíblia. Então eu disse-lhe, amigo, eu não lhe vou dar apenas uma prova, vou dar-lhe 3. Está bem? Pode ser? Peguei na minha Bíblia, ia abrir a Bíblia, e ele diz, não, espera lá, o que é que você vai fazer? Vai ler-me o que está escrito aí nesse livro? Não. Eu quero que você me dê provas fora da Bíblia. Porque é claro que a Bíblia fala bem de si própria. É fácil a Bíblia dizer que é inspirada por Deus. Mas eu quero provas externas. Provas que venham de fora. Eu disse, ok. 3 provas. Primeiro, a antiguidade da Bíblia. Qual é o livro mais antigo do mundo? Ou se calhar, melhor perguntando, será: onde estão os livros que foram impressos sensivelmente no tempo em que foi impressa a palavra de Deus, a Bíblia? Alguns desses livros estarão nos museus, outros desapareceram. Aqueles que estão nos museus são relíquias, mas dificilmente alguém os vai consultar, porque estão ultrapassados. No entanto, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. No tempo de Gutenberg, foi ele que imprimiu a primeira Bíblia. E esse livro, desde esse tempo até agora, não está ultrapassado. Continua a ser o mais procurado, o mais vendido, o mais desejado, é certo também que o mais odiado. Por isso aqui temos a primeira prova. A Bíblia não é um livro qualquer. Se Deus a preservou através dos séculos, por alguma razão foi. Pela importância que este livro que nós chamamos a Palavra de Deus tem para a nossa vida. Segunda prova. A segunda prova será a sua infalibilidade. Infalibilidade. É assim que se pronuncia, professor? É assim, penso eu. Nada daquilo que foi escrito pode ser apontado como mentira ou farsa. A Bíblia contém um conjunto de profecias muito importantes. E essas profecias, muitas delas, já se cumpriram integralmente. Outras
estão-se a cumprir nos nossos dias. E por isso temos a certeza que as outras que ainda não foram cumpridas se irão cumprir. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada por Deus e Deus não mente. Terceira prova: o seu poder transformador. Quantas vidas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus? Jesus disse nenhuma. Aliás, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. E quando nós encontramos Cristo até nós, para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. Assim se passou também com o tradutor João Ferreira de Almeida. Deus o usou para que ele pudesse fazer esta tradução para o português. O outro texto encontramos em Hebreus, capítulo 4. E o autor desta epístola, provavelmente, ou muito certamente, Paulo, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Apaga, irmão, o telemóvel, desliga. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui Paulo está a comparar a palavra de Deus a quê? É uma espada. Mas é interessante que antes ele diz que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Não é uma palavra morta e que não tem eficácia sobre a vida do homem. Ela tem eficácia sobre a vida do homem, por isso é comparada com uma espada que é capaz de penetrar até às profundezas da nossa alma e do nosso coração. E só quem nunca experimentou a Bíblia é que nunca passou por essa experiência de sentir que Deus o está chamando ou que Deus está a falar-lhe através das Sagradas Escrituras. Irmãos, eu sou um apaixonado pelo livro de Salmos. Tanto sou apaixonado por esse livro de Salmos que no tempo da minha juventude eu dediquei-me a decorar alguns dos salmos de David, e um dos salmos que eu decorei foi o Salmo 119. Salmo 119, para aqueles que não sabem, tem 176 ainda muito pequenino. Foi nessa altura que eu conheci também os pais do Tírio, quando eu
cheguei à igreja adventista, já eles lá estavam, já eram membros da igreja. Decorei este salmo. Se repararem, o salmo está dividido em 22 partes, cada uma dessas partes por uma das letras do alfabeto hebraico. Interessante. Então eu pus-me a decorar e decorei em cada dia uma parte. Isto quer dizer que no final dos 22 dias eu tinha decorado o Salmo 119. E é interessante que é este salmo que mais fala da Bíblia. É este Salmo 119 que mais fala da Bíblia. E começa logo no princípio do salmo. Se nós lermos logo ali no versículo 9, há uma pergunta que é dirigida aos jovens. Imaginem, naquele tempo, eu era muito jovem, tinha 16 anos de idade, e a pergunta é esta: como purificará o jovem, ou o mancebo, como queiram, o seu caminho? Como? E a resposta vem a seguir: observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus purifica. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é viva e eficaz. E então, sendo assim, no versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Quer dizer que a Bíblia também nos protege. Quer dizer também que a palavra de Deus também, quando ela é colocada na nossa vida cada dia, através do seu estudo, ela nos vai protegendo do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oxalá, queridos irmãos, que essa possa ser a nossa experiência. Oxalá que essa esteja a ser e tenha sido sempre a nossa experiência com a palavra de Deus. Que ela esteja em nosso coração. Mais adiante neste salmo, há um versículo que os irmãos conhecem tão bem, que é o versículo 105, lembram-se? Lâmpada e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é como uma lâmpada. Ela não nos deixa tropeçar. Ela é como uma luz para o nosso caminho. Oh, queridos irmãos, eu desejo, nesta manhã, ao terminar, dizer-vos: vamos viver este ano uma experiência a partir de hoje muito importante e muito interessante em nossa vida. Se eu perguntasse aqui aos irmãos, quantas Bíblias já ofereceram a alguém? Provavelmente aqui alguns irmãos diriam: pastor, desde que eu me tornei adventista, sei lá, já ofereci dezenas e dezenas de Bíblias a pessoas. Temos a oportunidade de fazer isso. Se alguém disse: eu ainda não ofereci nenhuma Bíblia a ninguém, então comece agora a pensar nos seus amigos, talvez em algum familiar que ainda não tenha uma Bíblia, e ofereça-lhe a Bíblia. Mas quando lhe oferecer, por favor, fale-lhe alguma coisa acerca desse livro. Olha, eu tenho o prazer de estar-te a oferecer este livro, Palavra de Esperança, porque é no livro de Deus. É no livro que traz esperança para a nossa vida. Irmãos, o que o mundo mais necessita hoje é dessa esperança. E por isso o Senhor nos está a dar o privilégio de podermos participar nesta
grande campanha. Esta campanha que vai terminar exatamente quando da exposição bíblica que iremos fazer nesta cidade. Deus os abençoe, queridos irmãos, que os testemunhos do passado, como desse homem que foi João Ferreira de Almeida, possam realmente servir para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. É a minha sincera oração. Amém.